De Jane Austen, Orgulho e Preconceito, capítulo 42. Se as opiniões de Elizabeth se baseassem no exemplo dado por sua própria família, sua ideia de felicidade conjugal e conforto doméstico não seria das mais lisonjeiras. Seu pai, cativado pela vivacidade, beleza e animação que a juventude em geral confere às mulheres, havia se casado com uma pessoa cuja mediocridade intelectual e insensatez em breve o impediu de sentir por ela qualquer afeição. O respeito, a estima e a confiança tinham-se desvanecido para sempre, e todos os seus anseios de felicidade doméstica foram destruídos. Contudo, Mr. Bennet não era desses homens que procuram o lenitivo para suas desilusões, causadas por suas próprias imprevidências, entregando-se a esses prazeres em que os infelizes procuram uma compensação para as suas loucuras e para os seus vícios. Ele gostava do campo e dos livros, e daí tirava as suas principais distrações. Quanto à sua mulher, ele nada lhe devia, além dos divertidos momentos que o espetáculo de sua ignorância e sua falta de senso lhe haviam proporcionado. Não é essa a espécie de felicidade que os homens em geral desejam encontrar no casamento. Mas na falta de outros dons, o verdadeiro filósofo contentar-se-á com os poucos que lhe são concedidos. Elizabeth, no entanto, nunca fora cega aos defeitos de seu pai como marido. Isso sempre lhe doera, mas, admirando as suas qualidades e grata pela maneira afetuosa como ele a tratava, esforçava-se por esquecer o que não lhe podia passar despercebido e banir de seus pensamentos aquelas contínuas irregularidades de conduta conjugal que, expondo sua mãe ao desprezo das próprias filhas, era, por conseguinte, altamente repreensível. Porém, nunca, como agora, sentira tão fortemente a ameaça para os filhos dos inconvenientes trazidos por um casal tão pouco unido, nem compreendera antes tão claramente os males que podiam advir de uma defeituosa aplicação de talentos. Talentos esses que, bem conduzidos, poderiam proteger a reputação e bom nome de suas filhas, mesmo se não conseguissem alargar a mentalidade de sua esposa. Após o alívio que lhe causara a partida de Wickham, Elizabeth encontrou menos prazer do que esperava com a partida do próprio destacamento. As reuniões em sociedade eram menos frequentes, e em casa tinha uma mãe e uma irmã cujas contínuas lamentações sobre o tédio da vida que levavam projetavam uma nuvem realmente negra sobre o círculo da família.
E, se bem que houvesse a possibilidade de Kitty, com o tempo, vir a atingir seu grau normal de sensatez, uma vez que tinham sido removidas as causas perturbadoras de seu cérebro, Lídia, cujas tendências eram mais perniciosas, encontrando-se agora em um local tão pouco próprio, a um tempo caserna e balneário, acentuaria provavelmente os seus defeitos e a sua inconsciência. Em suma, mais uma vez ela se dava conta de que os acontecimentos por elas esperados com tanta impaciência não produziam, ao realizarem-se, aquela satisfação tão prometida. Necessitava, portanto, marcar um outro período para o começo de sua verdadeira felicidade. Ter outros pontos de apoio para os seus desejos e esperanças. Presentemente, servir-lhe-ia de consolo e prazer antecipar futuras felicidades. Sua viagem aos lagos, por exemplo, constituía agora o objeto de seus pensamentos mais felizes. Era seu refúgio para os momentos desagradáveis que o descontentamento de Kitty e de sua mãe tornavam inevitáveis. E, para tornar seu plano perfeito, só faltava incluir Jane. Mas ainda bem que tenho alguma coisa a desejar, pensava ela. Pois se tudo em meu plano fosse perfeito, a decepção seria mais que certa. Sendo assim, levando comigo uma fonte de contínua tristeza, a saudade de minha irmã, poderei, de certo modo, esperar que todas as minhas expectativas de prazer se realizem. Um plano perfeito nunca pode ser realizado. Lídia, na hora da partida, prometera escrever frequente e detalhadamente à sua mãe e a Kitty, mas essas cartas, longamente esperadas, eram sempre muito curtas. Nas que escrevia a Mrs. Bennet, pouco mais lhe dizia do que terem acabado de regressar da biblioteca, onde tais e tais oficiais as haviam acompanhado e onde tinham visto trajes de enlouquecer. Ter comprado um vestido novo ou uma nova sombrinha que ela desejaria descrever com mais detalhes, mas não podia, pois a Mrs. Foster acabara precisamente de a chamar para irem dar um passeio para os lados do acampamento. As cartas de Kitty não eram mais esclarecedoras, embora mais longas. Grande parte do sentido vinha contido nas entrelinhas. Após 3 semanas de ausência de Lídia, a saúde, o bom humor e a alegria começaram a aparecer em Longbourn. Tudo tomou um aspecto mais agradável. As famílias que tinham ido passar o inverno em Londres começaram a regressar e reiniciaram-se os divertimentos de verão. Mr. Bennet voltou à sua exuberância habitual e, no meio de julho, Kitty havia melhorado tanto que já lhe era possível entrar em Meryton sem verter uma lágrima.
Acontecimento efetivamente promissor, que deu a Elizabeth a esperança de que no próximo Natal ela tivesse juízo suficiente para não mencionar sequer o nome de um oficial mais de uma vez por dia, a não ser que, por uma ordem maliciosa e cruel do Departamento de Guerra, outro destacamento viesse acampar em Meryton. A data fixada para sua excursão pelo norte aproximava-se rapidamente. Faltavam apenas 15 dias, quando chegou uma carta de Mrs. Gardiner, que não só adiava a partida, como abreviava a duração do passeio. Os negócios impediam Mr. Gardiner de sair de Londres até 15 dias depois da data marcada e obrigavam-no a regressar dentro de um mês. Esse período não daria para irem tão longe quanto planearam e impediria, pelo menos, que visitassem tudo com o vagar e o conforto que haviam planejado. Viam-se, desse modo, obrigados a desistir de vez dos lagos. Urgia fazer um circuito mais reduzido. De acordo com o novo plano, não iriam para além de Derbyshire. Naquele condado havia muito que ver e que daria para preencher as 3 semanas de que dispunham. Para Mrs. Gardiner, tal plano possuía um encanto particular. Considerava aquela região, onde ela passara alguns anos de sua vida, tão digna de atenção quanto a célebre região dos lagos. Elizabeth ficou extremamente desapontada. Desejava, ardentemente, ver os lagos e achava que teria um tempo suficiente para isso. Não tinha, porém, outra alternativa senão se contentar, e em breve sua decepção passou. Muitas ideias se associavam a esse condado de Derbyshire. Era-lhe impossível ler a palavra sem pensar em Pemberley e em seu proprietário. Mas de certo, pensou ela, poderei penetrar naquela região e espraiar por ela meus olhos, sem que ele dê por mim. O período de espera fora agora duplicado. Ela teria ainda de esperar 4 semanas até a chegada de seus tios. Essas semanas, porém, em breve passaram, e Mr. e Mrs. Gardiner apareceram finalmente em Longbourn, acompanhados dos 4 filhos. As crianças, 2 moças de 7 e 8 anos de idade e 2 rapazes mais novos ficariam entregues aos cuidados da prima Jane, que era sua grande favorita. Seu bom senso, doçura e gênio pareciam destiná-la à missão de cuidar das crianças. Os Gardiner ficaram apenas uma noite em Longbourn e partiram na manhã seguinte com Elizabeth, em busca de aventuras. Um prazer, pelo menos, lhe estava garantido: o de ter bons companheiros de viagem, saudáveis e empreendedores para suportar os pequenos contratempos.
bem-humorados para realçar todos os prazeres, e afetuosos e inteligentes, de modo a sugerirem novas distrações, caso deparassem com decepções no caminho. Não constitui objetivo desta obra fazer a descrição do Derbyshire, nem dos vários locais famosos por que passaram. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, etc., são suficientemente conhecidos. Apenas uma pequena parte de Derbyshire nos interessa. A cidade de Lambton, onde Mrs. Gardiner residira e para onde eles se dirigiram. Descobrira recentemente que ainda ali se encontravam alguns de seus velhos conhecidos. E aí Elizabeth soube, pela tia, que Pemberley se encontrava situada a 5 milhas de distância. Para lá chegar, teriam de fazer um pequeno desvio de 2 milhas. Na véspera, ao conversarem sobre o itinerário, Mrs. Gardiner tornou a manifestar seu desejo de rever a propriedade. Mr. Gardiner concordou e perguntaram a Elizabeth se ela aprovava a ideia. Minha querida, não gostarias de ver esse lugar de que tanto ouviste falar? Disse-lhe a tia. Um lugar onde muitos dos teus conhecidos já moraram. Wickham passou sua mocidade lá, como sabes. Elizabeth ficou embaraçada. Ela não sentia nenhum interesse em ver Pemberley e foi obrigada a manifestar sua pouca disposição. Declarou que estava cansada de ver grandes casas e, após percorrer tantas, já não encontrava prazer nos belos tapetes ou cortinas de cetim. Mrs. Gardiner zombou de sua ingenuidade. Se Pemberley fosse apenas uma casa ricamente mobiliada, também eu não faria grande empenho em ir. Mas o parque é lindo e os bosques são dos mais belos do país. Elizabeth não respondeu, mas intimamente não concordava. Imediatamente lhe ocorrera a possibilidade de encontrar Mr. Darcy enquanto visitava o local. E isso seria horrível. A simples ideia a fazia corar. Talvez fosse preferível contar tudo à tia do que correr um tal risco. Mas havia objeções contra isso. Decidiu, por fim, não hesitar a recorrer a tais meios, caso as indagações particulares que fizessem lhe revelassem a presença da família em Pemberley. Nessa ordem de ideias, à noite, quando se retirou para se deitar, perguntou à criada se era verdade que Pemberley era um local muito bonito, qual era o nome do proprietário e, com íntimo alarme, se a família ali se encontrava a passar o verão. Felizmente, a última pergunta foi-lhe respondida na negativa. E, cessada a causa de suas inquietações, ela sentiu agora grande curiosidade em ver a casa. Quando o assunto de novo foi abordado no dia seguinte e novamente lhe perguntaram de sua opinião,
Ela respondeu prontamente e com um ar de inferência que não punha objeções ao plano. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!